Ei, a paz do Senhor, bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. Sou o irmão Felipe, que estamos para juntos continuarmos a nossa reflexão na carta do apóstolo Paulo a Efésios. Efésios capítulo 6, versículos 14 e 15, diz assim: assim mantenham-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Amém? O que está cingido pela verdade? Cinto traz a ideia de firmeza. A verdade é aquilo que valida toda a conduta cristã. A sua vida espiritual e o seu ministério, aquilo que você faz para o reino de Deus, não pode subsistir, não pode ir longe, não pode, se você não fizer firmado na verdade. Se a verdade não estiver naquilo que você faz, Então aqui não pode subsistir, aqui não pode resistir diante das tentações, diante das provações, diante das tribulações. Isso tudo cai por terra. Se isso não for salgado pela verdade, se isso não for guiado pela verdade, se isso não for fundamentado na verdade. Vamos ler sobre isso. Salgado pela verdade, Marcos 9:50, vai dizer lá: tende sal em vós mesmo. O texto de Marcos 9:50 é um contexto onde Jesus fala sobre escândalo, Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e lança-o fora. Melhor te entrar no reino dos céus sem o olho do que entrar com os dois e ir para o fogo do inferno. E ele vai falar: vocês são o sal do mundo, e se o sal for insípido, para quê? Para nada mais presta. Ou para que serve o sal sem sabor? E ele vai concluir: tende sal em vós mesmo. A verdade, trazendo isso para o lado da verdade, a verdade, ela resiste ao escândalo. A conduta cristã é uma conduta que procura pautar por não ser motivos para escândalo. Embora, é claro, para as pessoas que não entendem, a gente vai sempre ser um motivo de escândalo, mas não é um motivo que nós damos, Nós não damos um motivo para escândalo. É claro que para as pessoas que não conhecem o reino de Deus, para as pessoas que são ímpias, para aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, a conduta cristã é escândalo em muitas questões, Porque o mundo segue para um lado, nós seguimos para um outro. Mas o contexto de Marcos 9:50 fala sobre aqueles que querem seguir ao reino de Deus, que querem servir a Deus e que são pegos em tropeços que os próprios irmãos na fé acabam deixando para eles, E aí Deus falou para que esses irmãos não façam isso, porque se alguém fizer um pequenino tropeçar, isso é uma coisa terrível para ele. Jesus chegou a comparar isso a dizer que ele deveria se suicidar, amarrar uma corda no pescoço e prendê-la numa pedra de moinho e jogar a pedra no fundo do mar. Ou seja, o que ele queria dizer com isso? Que não pode de maneira nenhuma fazer um servo do Senhor tropeçar. Então a conduta cristã, ela precisa ser salgada pela verdade. O que quer dizer? Que a verdade precisa estar temperando a nossa conduta, as nossas escolhas, pautando ela pela verdade. Outra coisa, precisa estar fundamentado na verdade. Mateus 5:24-27 vai falar sobre a
pessoa que ouve os ensinamentos de Jesus e põe os ensinamentos de Jesus em prática. Jesus diz assim, que aquele que ouve as suas palavras e põe seus fundamentos e põe ela em prática na sua vida, é semelhante a um homem que construiu a sua casa e firmou-a sobre a rocha. E aquele que faz o contrário é semelhante a um homem que construiu sua casa e firmou-a sobre a areia. De forma que a primeira que estava fundamentada sobre a rocha, veio a rocha, veio o vento, veio a chuva, veio o temporal, né? A enxurrada, e bateu contra aquela casa e ela resistiu. Mas aquilo que estava fundamentado sobre a areia, veio também o vento, veio também o temporal, mas ele não resistiu porque estava fundamentado sobre a areia. E a areia da casa cedeu e foi totalmente destruída. E Jesus disse, isso igual é a pessoa que não escuta as minhas palavras, não põe ela em prática. Olha, a palavra de Deus é a verdade. Aquele que se fundamenta na palavra de Deus, que tem uma vida fundamentada na verdade, não na mentira, ele procede bem e ele resiste diante das tribulações, diante das tentações, diante das provações. E se ele é guiado pela verdade, né? João 14, versículo 6, guiado pela verdade, na verdade, porque João 14, versículo 6 diz lá, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai não ser por mim. E João 16, 13 fala, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Consolador, vos guiará a toda a verdade, né? Ou seja, aquele que é guiado pela verdade, ele também não é destruído pelas tribulações, pelas tentações, pelas provações da vida, né? E o que é estar vestido a couraça da justiça? O que isso pode se dizer? Olha, nas bem-aventuranças, Jesus dá ênfase à justiça, porque ele fala duas vezes sobre justiça. Primeiro ele fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né, no versículo 6 de Mateus capítulo 5, e bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Mateus capítulo 5, versículo 10. Né? Então, ou seja, ele dá ênfase, isso é algo muito importante. E no versículo 6 vai dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E no versículo 10 vai dizer, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, essa se refere à justiça do reino dos céus, porque é uma justiça incorruptível, é uma justiça honesta, é uma justiça que não faz acepção de pessoas, é uma justiça conforme a equidade, uma justiça íntegra, ou seja, é uma justiça em toda a acepção da palavra da justiça, e ainda vai um pouco a mais. Há que se fazer uma pontuação que justiça não é a mesma coisa que legalidade, né? Eu acho até engraçado as pessoas dizerem Ministério da Justiça, quando na verdade é o Ministério da Legalidade. Por quê? Porque o que se estabelece no tribunal é julgar as pessoas conforme a lei. E a lei, ela estabelece o que é legal, ou seja, o que está aprovado pela lei, e o que é ilegal, ou seja, o que é contrário à lei. Mas o conceito de justiça é um conceito que ultrapassa o conceito de lei. Ele não está preso ao conceito de lei. O conceito de justiça está preso ao conceito de equidade, ao conceito de integridade, de retidão e de honestidade. É o conceito em que você usa o mesmo tratamento para as pessoas, em que você não faz acepção de pessoas, em que você respeita o direito das pessoas, em que você busca um tratamento conforme aquilo que a palavra de Deus diz, o
que quereis que os homens vos façam, façai vós também. Amai o próximo como a si mesmo, né? Ou seja, um conceito em que você equipara, em que você pesa tudo em balanças justas, ou seja, o mesmo peso que você tem para um, você tem para outro. A mesma conduta que você tem para com um, você tem para com outro. Você não faz exceção, você não favorece o rico no julgamento. E você não favorece o pobre no julgamento. Você não favorece o rico porque ele vai te beneficiar. Você não favorece o pobre porque ele está sendo mais prejudicado. Você, pelo contrário, você age conforme aquilo que é justo, conforme aquilo que conforme aquilo que é imparcial, conforme aquilo que é de direito de cada um, né? Isso aí daria um outro vídeo, que você perguntaria o que é de direito de cada um. E aí, qual é a base que você usa para fazer essa pergunta? É a lei do Brasil? A lei dos homens? Ou é a lei da palavra de Deus? Né? Qual é a base que você usa para isso? Né? A base que eu uso para afirmar é aquela lei que não muda e não sofre alterações. É a lei de Deus. Porque a lei dos homens, ela muda. Né? Vamos lá. Estar vestido de justiça também está atrelado à conduta moral, à nossa conduta moral. Né? Todo o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, ensinam sobre a justiça do reino dos céus. A justiça é firmada pela verdade e a justiça exige verdade. Não existe justiça sem verdade. Não existe justiça sem verdade. E a justiça, ela exige verdade. E a verdade estabelece, ou seja, firma a justiça. Sem a verdade, a justiça, ela não se sustenta. Se tiver alguém querendo fazer justiça fundamentada em argumentos mentirosos, ele está sendo, na verdade, fazendo, na verdade, injustiça, né? E a justiça, como se ela também não pode ser enviesada, ela não favorece um em detrimento do outro, né? Porque a justiça vai dar a cada um conforme o seu direito, né? Como eu disse, ela está atrelada ao conceito de equidade e não ao conceito de legalidade. O cristão precisa, ao receber a justiça do reino de Deus em sua vida, precisa exercê-la ao mundo, né? Lucas 6, 38. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Então, ou seja, aquilo que você recebe de Deus, você precisa transmitir. Deus estabelece a justiça dele para com você. Você tem fome e sede de justiça. Você zela pela justiça. Você é perseguido por causa da justiça de Deus. Então você também deve exercer a sua conduta, a conduta do cristão, deve ser uma conduta também justa para com as pessoas que estão ao redor do cristão, né? Deve ser uma conduta justa, né? E não uma conduta reprovada, né? Agora, versículo 15, né? Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. O que é estar calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz? Qual a ideia que isso traz? Medite aí, né? Sei que Deus vai falar com você, mas o que eu pude aprender do texto, né? Eu dei uma olhada na versão Almeida, a palavra vem preparação do Evangelho da Paz. Na versão NVI vem prontidão
na versão King James vem proteção. Né? Agora, com a ideia de preparação e prontidão, isso nos leva à ideia de uma preparação do coração, de uma disposição sincera, de aonde a gente pôr os nossos pés, onde os nossos pés pisados, onde a gente for, a gente estar pronto, né, preparado para anunciar Jesus Cristo, aquele que reconcilia os homens com Deus, trazendo a paz. Romanos 5:1, né? Justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificados pela fé, pela fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus, né? Também que o cristão tem que estar sempre pronto para anunciar Cristo e renunciar a si mesmo e renunciar o mundo, né? A disposição de agradar a si mesmo, ela contraria o Evangelho. Ela contraria. Então, quando você está, o cristão precisa estar disposto, sempre pronto, sempre disposto para pregar a Cristo, né? E sempre disposto para, ao fazer isto, ele renunciar ao mundo. Por quê? Porque muitas das vezes quando você vai falar sobre Jesus, né, você talvez é confrontado por algo no mundo que você talvez, que eu talvez admiro ou gosta, né? Talvez você está na roda de amigos, né? Talvez você está numa atividade entre amigos, né? E aí você pensa, ou vem na sua cabeça, eles vão me fechar, eles vão me janelar, eles vão me cancelar, né? E eu não vou ter abertura mais para conversar com eles por causa se eu falar de Jesus, se eu começar a ser um crente chato aqui, né? Existem formas de você falar sobre Jesus sem ser um crente chato, mas o mundo vai sempre achar isso chato, porque eles não querem saber sobre Jesus. E você tem que estar disposto. É Jesus que você quer anunciar? Ou você quer estar ali na atividade com seus amigos? E você vai ficar balanceando. Eu quero estar com os meus amigos. Eu não quero ser desprezado. Isso se aplica a vários outros contextos, né? Eu estou usando o contexto da amizade, mas há várias outras situações que você vai estar na sua vida social, no seu convívio, no seu cotidiano, em que você vai ter que pensar, que você vai ter que, em algum momento, ao falar sobre Jesus, você vai ter que estar disposto a renunciar àquilo para poder anunciar o Evangelho. E renunciar a si mesmo. Porque ao você renunciar àquilo, você muitas vezes vai estar renunciando a algo que você gosta. Porque pode ser muito fácil você renunciar a algo que você não gosta. É muito fácil você contrariar o mundo naquilo que você mesmo reprova, né? Mas e naquilo que você aprova? E isso leva a gente a pensar que a gente tem que estar sempre preparado, né? Vamos dar um ponto aqui e vírgula. Depois nós continuaremos nessa nossa reflexão. Eu espero que curta, ore por nós, para que Deus continue abençoando nosso ministério e possa estar divulgando também o nosso canal, né? Hoje temos 124 pessoas que nos seguem e queremos chegar a um número bom para que a mensagem que falamos aqui seriamente possa chegar também ao coração de muitas pessoas. Amém? Compartilhe também o vídeo. Fique com Deus. A paz do Senhor.